A verdade sobre Malcom no Flamengo. Mengão ganha reforço decisivo, decisão para a Copa Libertadores da América. Torcedor rubro-negro é hoje. Vamos, meu Flamengo, por favor. O Flamengo tem que passar desse raio, dessas oitavas de final. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu likeão, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. A bola rola hoje para Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro e Flamengo às 9h30 da noite, torcedor rubro-negro. A bola rola e o Flamengo precisa vencer, meus amigos. Não há outra expectativa senão a vitória do Clube de Regatas do Flamengo hoje, dentro de campo, para mais de 70 mil pessoas. Não tem história da carochinha, já deixa aí. Bota aí o teu placar, bota aí o que você acha que vai acontecer no jogo nos comentários, que eu vou sair dando coraçãozinho para todo mundo, porque hoje é dia de paz e amor e vitória do Mengão, meus amigos. Bruno Henrique deve retornar à escalação titular e Jardim terá titulares de volta contra a equipe do Cruzeiro após ter poupado alguns jogadores, né? O treinador poupou alguns jogadores no final de semana e deve escalar uma equipe parecida com a que teve no estádio do Mineirão, meus amigos. Então, deve ser um time parecido ali que deve atuar, beleza? Depois de poupar vários jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro, a única dúvida é no ataque rubro-negro. Depois da bancada sofrida em Matheus Henrique no primeiro jogo, o Bruno Henrique treinou os últimos dias e está disponível para o jogo. Ele pode começar como titular. Bruno Henrique, o atacante ainda tem alguns resquícios de dor, mas poderá ser relacionado, como teve poucas atividades com o grupo, caberá a Leonardo Jardim determinar se ele pode ou não ser um dos titulares novamente. Por isso, Pedro larga na frente aí. Muita gente, pô, Pedrão, mas o Pedro não faz aquela marcação-pressão que o Bruno Henrique faz. Bicho, é jogo de Libertadores. É oitavas de final. Eu sei que ele não tem a velocidade do Bruno Henrique, evidentemente. Mas, meu amigo, é jogo de Libertadores. Tem que correr, bicho. Correr por você e correr pelos seus companheiros. Não tem essa história da carochinha, não. De que, não, porque atacante tem que fazer gol. Não é só fazer gol, não. Eu sei que fazer gol é muita coisa. Mas tem que marcar, tem que correr, tem que dar carrinho. Hoje tem que dar tudo de si. Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira formam a dupla de zaga, Leléu. Do lado esquerdo, Ayrton Lucas, em função do problema do Alexandro, Eric Pulgar e Jorginho na meiuca, Arrascaeta, Gonçalo Plata, Lino, Pedro ou Bruno Henrique, meus amigos. Essa é a escalação do Flamengo, portanto, Lucas Paquetá, mais uma vez, pode figurar entre os jogadores reservas, pessoal. Não acredito mesmo que o Leonardo Jardim fará alguma alteração substancial em relação a isso, até porque o time iniciou assim na última oportunidade, só que com o Bruno Henrique sem tomar a pancada, né? Porém, meus amigos, eu quero dizer para vocês que o Paquetá, para mim, não fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Eu gosto do Paquetá, tá? Mas ele fez o gol, apesar do gol, ele não fez um bom jogo. Contra o Mirassol, acho até que ele fez um bom jogo. Agora, hoje, cara, você tendo Paquetá ou não em campo, e eu sei que foi uma contratação caríssima, eu sei que é um bom jogador, mas olha o meio de campo do Flamengo, vai me dizer que tá ruim? Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, né? Pela madrugada, né? Esse meio de campo do Flamengo tá longe de estar ruim, né? Um meio de campo maravilhoso que nós temos aí, né? Outro que pode aparecer na lista de relacionados é Everton Cebolinha, atacante, apresentou um quadro gripal e não treinou com o grupo na semana passada, no entanto, voltou às atividades. Por outro lado, 3 jogadores ainda não participaram das atividades e estão fora da partida, sequer jogaram uma partida das oitavas de final da Libertadores. Alexandro ainda se recupera de dores na panturrilha direita em função de uma tendinite, enquanto Vitão trata de uma lesão muscular na coxa esquerda e precisará de mais algumas semanas para retornar, pessoal. De La Cruz trata uma lesão muscular na coxa esquerda. Toda hora tá lesionado o Nico De La Cruz, é um negócio realmente aí
impressionante, né? Tem até negociações aí, o Peñarol tentando viabilizar a contratação do Nico de la Cruz, buscando patrocinadores, aquela coisa toda. Quem apita o jogo é Gustavo Terreira, o uruguaio que apitou, aliás, a decisão da Recopa Sul-Americana no jogo da volta, no estádio do Maracanã, que o Flamengo acabou perdendo, né, naquela oportunidade. Temos o bandeira número 1, Nicolas Tarão, bandeira número 2, Horácio Ferreiro, também do Uruguai, e no VAR, Andrés Cunha, também do Uruguai. Muito se reclamou desse árbitro, que ele teria puxado uma sardinha ali pro Lanús, tendo sido conivente com a cera do Lanús, mas, gente, sinceramente, cara, o Flamengo mereceu perder aquela situação lá da Recopa, eu não quero tecer nenhum comentário sobre isso, não. As torcidas do Flamengo estarão juntas no meio do setor norte, empurrando o Flamengo rumo à classificação, todas as torcidas organizadas do Flamengo juntas, unissono, para apoiar. Uníssono, assim, é uma palavra difícil aí, quando une os sons, deixa aí nos comentários. E aí, meus amigos, o que acontece é que vai ter um mosaico, tá? Vai ter um mosaico muito bonito, por sinal, no estádio do Maracanã. Eu não vi nenhuma imagem desse mosaico ainda, mas tô falando que é bonito, que geralmente os mosaicos do Flamengo são bonitos. Mesmo tivesse visto, eu não revelaria, evidentemente, nada. Enfim, vamos aguardar aí para ver essa festa. As torcidas organizadas do Flamengo pedem para o torcedor entrar cedo no estádio já para organizar a festa, ler ali as instruções atrás do mosaico, levantar só quando o time estiver entrando em campo. Enfim, aquela situação toda que a gente já está cansado de saber. Pessoal, Emerson Royal transforma críticas em combustível no Flamengo e diz: já vivi tiroteio, então isso não me atinge. Lateral deve ser titular nessa quarta-feira diante da equipe do Cruzeiro no Maracanã e relembra a trajetória de superação após início turbulento no Flamengo. Para além da Libertadores, também tem a seleção brasileira na mira. E, cara, do jeito que tá de lateral aí direito a seleção brasileira, bicho, muita gente fala do Royal, eu mesmo tenho minhas críticas a ele, mas do jeito que tá ruim aí da seleção brasileira, vai fazer o quê? Né? O Danilão, teve que usar o Danilão aí, daqui a pouco tá com quase 40 anos, né? E numa entrevista ele disse: de onde eu saí maduro. Minha vida não foi fácil, já vivi tiroteio sem ter o que comer na favela, não tive oportunidade. Consegui sair e buscar uma vida melhor para minha família, isso já é uma vitória. Falar, todo mundo fala. Se até o Neymar é questionado, porque eu não seria, que vem de fora não vai me atingir, costumo dizer que ninguém pega no meu pé, que ninguém pega no pé de quem não tem potencial. Se pega no meu pé, é sinal que eu posso jogar mais e evoluir. É isso que eu procuro tirar de positivo. Acredito que o momento mais complicado em termos de críticas foi no Flamengo, mas procurei manter a cabeça no lugar. Para sair dessa fase só havia um caminho, trabalho, e foi exatamente o que eu fiz. Enfim, vamos torcer realmente para que ele faça um bom jogo hoje. Ele é o titular da lateral direita do Flamengo, como todos nós sabemos, já apesar de ter disponível o Varela, e o Varela nem tá jogando tanto assim também, né? Pelo menos contra o Mirassol, não achei que ele fez lá um grandíssimo jogo, apesar de eu, pessoalmente, preferir o Varela. O Emerson Royal vem atuando bem, vem jogando bem, né? Tem aquilo, pode dar uma surpresa aí pela madrugada, não vai acontecer nada, né? Mas torcer para que ele faça uma boa partida. O Flamengo chega a 55% e ultrapassa o Palmeiras em possibilidades de título brasileiro em 2026. O Flamengo tem 54,66% de probabilidade, enquanto o Palmeiras agora tem 39,20% de probabilidade, segundo o site GE. Globo. Cara, esses matemáticos aí não servem para absolutamente nada no que concerne, no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. Cara, porque assim, eu sei que a matemática ela vai mudar de acordo com os resultados. Só que você não sabe, a matemática, ela não consegue gravar. O Flamengo vai ganhar esse jogo aqui vai ganhar, esse jogo aqui vai perder, esse jogo... Não dá para fazer isso. Então, serve para mim, não serve de nada esse negócio de probabilidade. Passando aqui mais porque repercutiu bastante nas redes, os palmeirenses revoltados, não, porque o Palmeiras vai dar a volta por cima, nem eles mesmo acreditam nisso. A Leila não vai demitir o Abel, espero que ele continue lá afundando
cada vez mais a equipe do Palmeiras. Cara, você tem que se preocupar quando um rival seu tá comemorando que estão fazendo a manutenção do seu treinador, é porque tem alguma coisa complicada aí. Mas enfim, que continue lá com o Abel Ferreira. Pessoal, a CBF definiu o árbitro para a partida entre Flamengo e Botafogo, 23ª, 24ª, 5ª, agora não lembro, do Campeonato Brasileiro. Maracanã tem o jogo contra o Cruzeiro, depois tem esse jogo contra o Botafogo. Quem apita é Alex Stefano, ele que é péssimo, se eu não me engano, é do quadro da arbitragem do Rio de Janeiro e garfou o Vitória contra o Palmeiras na 21ª rodada, no dia 29 de julho, né? Quando ele expulsou o jogador do Vitória, não expulsou o jogador do Palmeiras, tem histórico de benefícios ao Palmeiras, não deu um pênalti claríssimo em cima do Luiz Araújo no ano passado, no Flamengo e Botafogo. Mais uma vez ele apitando Flamengo e Botafogo. No ano passado esse jogo foi no Newton Santos, o Flamengo acabou ganhando 3-0 naquela oportunidade, porém não deu um pênalti claríssimo, óbvio, para o Flamengo. Vamos ver como vai ser essa situação. Cara, que sequência de sopradores de apito teve o Flamengo, né? Rafael Klein, Anderson Daão, Candansan, Wilton Pereira Sampaio e o Klein de novo. E o Klein, cara, é um negócio assim, o tal do Robocop, é um negócio horroroso, horroroso com horrorível, horroroso com horrível, né? Horrorível aí, o senhor Rafael Rodrigo Klein. E o Alex Stefano, acho que é pior ainda, se bem que no futebol brasileiro, né, só tem árbitro porcaria, né, para não dizer bosta. Mas vamos avançando. Pessoal, o Manto da Nação já recebeu mais de 25 mil votos de 50 países diferentes, pessoal. Para você ter ideia como é a variedade da nação rubro-negra, o mais querido do Brasil, segue em votação pelo Manto da Nação, né? A gente já comentou sobre isso, enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Voltando no tema do Flamengo e Botafogo, meus amigos, nesta quarta-feira, dia 19, inicia a venda de ingressos para o jogo entre Flamengo e Botafogo. Fique de olho no horário da abertura do seu plano, tá? Vai lembrar que para o público geral, teremos a abertura no próximo dia 21, né, desse mês, evidentemente, às 10 horas da manhã. Porém, para o plano mais top lá, que é o Maracanã, 1 estrela, abertura hoje às 10 horas da manhã, depois para o próximo plano hoje às 2 horas da tarde, né, e assim sucessivamente, né, nos outros dias, a abertura para os outros planos, para esse jogo que é clássico, é decisivo. Se você puder ir no jogo, vá ao jogo, porque é um jogo realmente que vai fazer a diferença, beleza? Né, para o Flamengo e para todos nós, evidentemente. Vamos avançando, pessoal. O Flamengo tem que somar mais 3 pontos, porque na próxima rodada, Vasco e Palmeiras. Vasco é colonizador e colonizado, né? Guiana, Palmeirense e Palmeiras. Então, praticamente 3 pontos dados para o Palmeiras. Cara, então, a torcida do Vasco está com um movimento nas redes sociais raivoso contra o Flamengo e também contra o jornalista Mauro César Pereira, só porque, e não só o Mauro César, eu vi isso acontecendo também com o Vene Casagrande, jornalistas sérios, né, que estão afirmando que o Flamengo está certo. O que acontece? O Flamengo pediu para a ANRESF, que é a agência reguladora do fair play financeiro no Brasil, para ver como está a situação lá do Vasco. Por quê? O Vasco tem uma dívida tremenda, uma pancada de credor esperando receber do Vasco, e os caras estão contratando como se não houvesse o amanhã. Trouxeram o Sousa, trouxeram o Colídio, né? Estão para trazer um outro jogador aí. Pô, Pedrão, mas o que o Flamengo tem a ver com isso? É dever dos clubes também fiscalizar e denunciar práticas antidesportivas, como é esse caso do
Vasco, meus amigos. Independente. Pô, mas o Vasco já tá ferrado. Dane-se. Poderia ser quem for. Tinha que fazer isso. E aí o Mauro César comentou. O clube entra em recuperação judicial, contrata jogadores caros, aí não tem dinheiro para pagar, aí pega dinheiro emprestado. Tá errado. É para você trabalhar mais enxuto e tentar se recuperar. Não. Mas se eu tiver jogadores ruins, não adianta nada. O Vasco está contratando e está no penúltimo lugar, arriscado de ser rebaixado pela 5ª vez, jogar a Série B pela 6ª vez. Aonde isso vai parar? Quando o Flamengo entrar na dividida com o Vasco, ele tá certo. E tá certo mesmo. Não adianta atacar jornalista. Os outros clubes deveriam fazer o mesmo, especialmente os que brigam contra o rebaixamento, que não estão em recuperação judicial e que não estão se endividando loucamente. Não é contra a lei, mas isso é correto esportivamente. O fair play financeiro do Brasil tem que fazer como é feito lá fora, e tem punição. E lá fora tem punição. Você usou o recurso para recuperação judicial? Ok, mas você tem uma penalidade esportiva, porque você não pode ter vantagem esportiva sobre quem não usou esse recurso, simples assim. Simples assim. Simplesmente assim. Você não pode ter. Você não pode ter. É muito fácil. Ah, não vou entrar em recuperação judicial, aí pega dinheiro emprestado e contrata loucamente. E os credores, dane-se. Dane-se. Tanto faz. Pessoal, a Real Sociedade avança ainda mais na possibilidade de contratar Gonçalo Plata, meus amigos. Pois é, segundo o jornal Diário AS, já é uma atualização essa notícia, tá? A gente comentou sobre o interesse da Real Sociedade no Gonçalo, mas já é uma atualização, já há um avanço nesse sentido. O clube já fez contatos com pessoas ligadas ao atacante para avaliar o avançar pelo equatoriano nos próximos dias. Gonçalo Plata vê com bons olhos um possível retorno à Espanha. Ele jogou, foi no Girona, não foi no Girona, cara. Não sei se foi na própria Real Sociedade. Ele jogou em algum time da Espanha que agora eu não me lembro. Enquanto o Flamengo estaria disposto a negociá-lo por cerca de 10 milhões de euros. Convertendo para a Real, nós temos aí 60 milhões de reais, seja por uma venda ou seja por empréstimo com uma obrigação de compra, não apenas opção, né? A Real Sociedade teria a obrigação de comprar o Gonçalo Plata. E aí, meu amigo, até vejo nessa situação uma possibilidade do Flamengo vender o Plata para, quem sabe, viabilizar a contratação até mesmo do Luiz Henrique. E essa situação do Luiz Henrique junto à equipe do Zenit, o próprio Zenit já demonstrou interesse no Gonçalo Plata. Então, de repente, em vez de negociar com a Real Sociedade, dá até para conversar lá com os russos para envolver o Gonçalo Plata para ter a possibilidade de liberação do Luiz Henrique. Porque o Gonçalo Plata joga aberto pelo lado direito, né? O Flamengo já queria um jogador aberto pelo lado direito. Perdendo o Gonçalo Plata, né? Não tô cravando aqui que vai perder, mas perdendo o Gonçalo Plata, aumenta ainda mais a necessidade de você contar com um jogador atuando ali pelo lado direito. E aí, meus amigos, começam os rumores, as notícias sobre a possibilidade de Malcom estar vindo para o Flamengo, isso porque a equipe saudita que ele joga, o Al Hilal, negocia uma rescisão contratual com o jogador, que aliás é ex-Zenit também, né? O Al Hilal contratou o Malcom junto ao Zenit, na época, 2 anos atrás, por 60 milhões de euros. Eles têm o sonho de ter o Ryan como substituto, no entanto, não avançou. Brasileiro revelado pelo Corinthians, tem conversa encaminhada para a liberação imediata e ficará livre no mercado. E quando eu digo livre no mercado, não significa também que o Flamengo vem, aí paga só o salário mensal. Não, quando o jogador está livre no mercado, o jogador possui o seu próprio passe, né? Ele possui o seu próprio passe, ele tem o passe dele, né? E aí você tem que pagar o salário, mas as luvas, que geralmente são diluídas no salário, e aí custa, evidentemente, também uma boa grana. Acho que o Flamengo tinha que procurar o scout aí, deve ter jogador bom perdido aí, bicho. Mas, enfim, você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Produtos do Flamengo bem aqui abaixo. Tamo juntão, saudações rubro-negras.